Sejam muito bem-vindos ao podcast Consultório de Ideias. Meu nome é Vinícius Carlesso, eu sou médico cardiologista e empreendedor. Nesse podcast a gente vai ter reflexões profundas sobre diversos temas. Vamos falar sobre saúde, sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre filosofia, sobre música, sobre política, enfim, o que tiver das nossas ideias nós vamos conversar. Então te convido a participar desse consultório virtual para que você tenha realmente um desempenho e uma absorção de conhecimento profundo sobre os diversos temas. E se você estiver vendo já no YouTube, eu te convido para se inscrever no canal, dar o like para nós e deixar um comentário de temas que você quer que a gente discuta, de convidados que você quer que a gente chame. E se estiver no Instagram, compartilhe com o seu amigo que precisa escutar a mensagem que a gente vai estar aqui discutindo, tá bom? Vamos começar então? Hoje nós estamos aqui com a doutora Thalita Carlesso, médica dermatologista, especialista em transplante capilar. Eu vou ler um pouquinho do currículo resumido dela aqui, que é muita coisa o currículo dela, tá? Então vamos lá. A doutora Thalita Carlesso, ela é especialista em transplante capilar, ela tem residência médica em dermatologia na FAMERP, né, no Estadual de Rio Preto, especialista em tricologia, estética e cosmiatria pelo Hospital Albert Einstein, especialização em transplante capilar e cirurgia de restauração capilar pelo Hospital do Servidor Municipal de São Paulo, é sócia proprietária da plataforma de cursos Hair Academy, onde ela ensina os médicos sobre tricologia e transplante capilar, e autora do primeiro livro de transplante capilar, Técnica FUI do Brasil. Além disso, ela é congressista e palestrante de diversos congressos nacionais e internacionais. Então, doutora Thalita, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui, uma representante gigante desse tema. E então vamos começar. Tem diversas perguntas que a gente já recebeu, que eu fiz uma pesquisa com os ouvintes, né? E são dúvidas e dúvidas imensas. Eu acho que daria 10 horas de podcast aqui. Mas vamos começar com as mais comuns, né? Mas antes de começar, vamos falar um pouquinho da sua história. Porque todo mundo tem uma história, tem como começou, como está. E é isso que nós vamos perguntar para ela agora. Doutora Thalita, como que você começou, então, nessa carreira médica até chegar no transplante capilar? E depois você vai contar até chegar aqui em Uberlândia, né? Que você não é uberlandense, mas eu fiquei sabendo já que tem a cidadania uberlandense, né? Perfeito. Acho que você esqueceu algo muito importante de falar sobre mim, que eu sou sua esposa. Então, já participei o mais importante. De vários... Senão apanha em casa. De vários podcasts, mas esse eu tô um pouquinho mais ansiosa, porque olha o que você vai perguntar para mim aí, você vai se aproveitar de alguma coisa. Bom, realmente, e poucos falam como começar. Então, isso é realmente muito importante a gente compartilhar isso também, porque todo mundo começou um dia e não foi fácil, não foi nem um pouco fácil realmente. A área do transplante capilar hoje está em muita ascensão, mas há 5 anos atrás era algo que não se compartilhava conhecimento. Então, quem realizava, eu já tinha pedido para diversos médicos, posso te acompanhar, posso entender um pouco mais da cirurgia. Nós mesmos conversando sobre isso, né, Vinícius, em casa, a gente não conseguia entender e não existia realmente professores que se dedicavam a ensinar o transplante capilar. Isso há 5 anos atrás. Hoje o cenário ele mudou totalmente. Então, fiz minha residência, saí de São Luís do Maranhão, fui para São José do Rio Preto, onde passei em primeiro lugar na residência médica e te conheci lá. Graças a Deus, acho que estava tudo... Acho que foi o principal motivo de você ir pra lá. O principal motivo, com certeza. Terminando a residência, nós fomos para São Paulo, para você fazer cardiologia no Dante. E lá me aprofundei no conhecimento capilar e me apaixonei pelo mundo dos cabelos, mas eu queria entregar algo realmente melhor para os meus pacientes e comecei a pesquisar sobre o transplante capilar. Soube que existia um processo seletivo lá no Servidor Público Municipal, que na época era realmente o único serviço público que formava médicos em transplante. Prestei, passei, fiz a minha pós-graduação, foi realmente um ano assim, de muito aprendizado e, ao mesmo tempo, trabalhando em diversas clínicas em São Paulo. São Paulo, quem conhece, quem é colega médico, sabe que é muito desafiador. Realmente tem muitas clínicas, o mercado realmente ele é muito acirrado, muito competitivo, mas foi uma grande escola para mim, para nós. E nisso eu fui contratada por uma multinacional de transplante capilar.
Então, eu me vi ali em 2 mundos. O academicismo, que é algo que eu tenho muito na minha veia, muito forte. Eu gosto realmente de entender o porquê que eu estou realizando o transplante dessa forma, sempre pautada nos estudos, o que realmente tem comprovação científica e que eu posso entregar melhor para os nossos pacientes, mas um tino comercial também muito importante que faltava em mim. Então, ali eu vi também o transplante capilar como algo que transforma vidas. É muito bonito o que a gente faz todos os dias, mas algo com potencial, falando a nível de mercado e, por que não, financeiro também, muito grande. E veio a pandemia. Então, na pandemia, nós resolvemos, um pouquinho antes da pandemia, nós resolvemos Um ano antes. Foi um ano, né? Um ano. Um ano antes, nós viemos para Uberlândia. Ele é uberlandense, mas eu não conhecia Uberlândia, conhecemos quando começamos a namorar. Então, eu vim para uma cidade totalmente desconhecida para mim, para iniciar realmente o primeiro centro de transplante capilar. Hoje, nós somos referência na região, graças a Deus, e com muito trabalho duro. Porque eu não tinha equipe, além do meu esposo, não tinha ninguém para me ajudar. Então, foi uma fase muito difícil, muito desafiadora mesmo. Encontrar lugar para se operar, ter essa capacitação também da equipe foi muito difícil. Contratar pessoas é algo que a gente pode tirar um podcast à parte só para isso. E também, com relação para os pacientes me conhecerem, o marketing também foi um desafio muito grande no início. Marketing, lugar para operar e equipe, porque o transplante, se você quer realizar transplantes grandes, proporcionar realmente resultados de excelência, gigas, sessões, você tem que ter um time também muito grande e engajado no que você está fazendo ali todos os dias. Então, nesses 4, 5 anos que nós estamos em Uberlândia, o primeiro ano foi muito desafiador e nós passamos por momentos muito difíceis, que só nós dois sabemos, mas juntos superamos e conseguimos formar realmente um time muito completo, crescemos muito exponencialmente nesses 4 anos e hoje eu não me imagino em outro lugar que não seja performando transplante capilar. Então, eu sou dermatologista por formação, mas há 4 anos eu sou exclusiva do transplante capilar e dos tratamentos capilares também. O interessante é que o pessoal, às vezes, olha hoje como que estão as coisas, vê, às vezes, tudo dando certo no seu Instagram, né? Você com esse sucesso de resultados, de satisfação dos pacientes e acha que isso vem do nada, né? Na verdade, a gente sabe como foi o começo, em 2019, quando a gente veio para cá, e foi assim, para quem não sabe, a Thalita começou num consultório menor que essa sala de podcast, exatamente, né, para começar. Mas com muita dedicação e empenho e realmente capacidade intelectual e técnica, ela conseguiu se destacar. Quando a gente mudou para Uberlândia, inclusive um dos motivos para vir para Uberlândia é porque não tinha transplante capilar aqui em Uberlândia ainda, bem estabelecido. O pessoal de Uberlândia, inclusive, eles iam para São Paulo ou para a Turquia na época. A gente tem até um amigo que virou amigo, ele é um paciente que virou amigo, que até ele fazer o transplante com a Thalita, o Marcelo, né? Eu até falar o nome dele, que ele é amigo, ele estava pensando em ir para a Turquia fazer. Ele estava pensando em ir para outro país, né? Porque ele achou que não tinha em Uberlândia. Mas quando a gente chegou aqui em 2019 e com o Day Hospital que a gente estabeleceu em 2020, o pessoal começou a saber que tinha transplante capilar aqui em Uberlândia e começou a procurar a Thalita para resolver o problema de calvície. E hoje, com certeza, Uberlândia é mais cabeluda do que era há 4 anos atrás, né? Muito importante você ter falado da Turquia, porque é uma dúvida que nós recebemos todos os dias nossos pacientes. A Turquia começou o transplante capilar pela técnica fio a fio. A Turquia é melhor no transplante do Brasil? Jamais. Então, a Turquia, o transplante, ele se difundiu muito. Existem colegas excelentes na Turquia, eu mesma pessoalmente já pude acompanhar serviços lá, grandes colegas, mas as normas de vigilância sanitária são totalmente diferentes do Brasil. Então, o transplante capilar, ele se tornou até mesmo algo um pouco banalizado na Turquia. E como eu tenho uma mão de obra menos qualificada, muitos não médicos, a gente sabe que a gente fala que é um mercado negro do transplante capilar,
Então, preços muito baixos, e isso levou realmente muitas pessoas de todo o mundo a irem para a Turquia. E nesse cenário também da pandemia, ainda estávamos aqui no Brasil com aquela reserva de conhecimento do transplante. Então, os médicos não conseguiam se especializar. Turquia tinha preços interessantes, então muitos brasileiros iam para a Turquia performar transplante. O mercado, o cenário do transplante capilar, ele mudou totalmente com a pandemia. Porque com a pandemia, a gente teve o fechamento das fronteiras, então os pacientes ficaram órfãos da Turquia, não foram mais para a Turquia, e muitos médicos começaram a ver esse mercado crescente, esses pacientes querendo realizar o transplante, e ascendeu muito o número das franquias de transplante capilar aqui no Brasil, que atualmente estão em ascensão, mas é uma grande problemática porque são clínicas pautadas em números, realmente em fazer transplantes em séries, e um caso ou outro dá certo, mas muitos pacientes realmente ficam insatisfeitos. Então, a gente vê que um cenário mudou totalmente. E, ao mesmo tempo, começaram a surgir muitos cursos de transplante capilar. Muitos com qualidade excelente, mas alguns nem tanto. Então, hoje a gente tem um cenário que os pacientes não vão mais para a Turquia, porque teve essa difusão do mercado no Brasil com a pandemia. Mas o Brasil pode ter se tornado também uma Turquia no transplante capilar, e serve de alerta para você que está procurando realizar o seu transplante. É isso mesmo, a gente fala muito sobre já viu aquele meme de internet, né? Eu conheço alguém que faz mais barato, né? É o famoso barato que sai caro. Então, muitas das vezes o pessoal procura preço, não é valor, que existe a diferença preço de valor. O que a doutora Thalita busca entregar é valor, né, no pacote completo de atendimento ao paciente. Mas essas clínicas low cost, ou até de outros países, que a Turquia também foi um polo, né, desse setor, é realmente entregar preço baixo, né? Então, a gente sabe que coisas com preço baixo precisam ter custos baixos, ou então equipamentos baratos, ou equipe mal treinada. Não tem como você ter um padrão de qualidade alto cobrando um preço muito baixo. Isso é impossível. Então, eles vão entregar um produto abaixo do esperado porque o preço está muito baixo. Então, é o famoso barato que sai caro. E, doutora Thalita, então, vamos falar um pouquinho agora de como que as pessoas chegam até você, né? Como que os pacientes te buscam? Quais que são os motivos que eles vão no seu consultório para procurar o transplante capilar? Como é que chega alguém que tem problemas de cabelo, calvície lá e quer fazer um transplante capilar? Como que funciona? Bom, a maioria dos nossos pacientes atualmente é por indicação. Tem algum primo, amigo, chega lá, doutora, você operou fulano, meu primo, meu amigo, meu irmão, ou mulheres também. O transplante capilar, ele pode ser realizado em mulheres, também tem aumentado muito a procura, inclusive o transplante de sobrancelhas, mas a maioria dos nossos pacientes são por indicação. Além disso, nós realizamos sim, e você administra toda essa parte também do nosso marketing da clínica, que é um grande diferencial. Realmente, a gente tem um marketing muito forte, mas não é o que eu falo para os meus alunos. Não adianta você ter um marketing forte e você não ser aquilo que você parece no seu marketing. Então, você também tem que se capacitar e ter uma excelente relação médico-paciente e mostrar que você é tudo aquilo que o seu marketing está ali oferecendo. Mas a maioria, eu creio que com 70% hoje, seria indicação, mas o nosso marketing também tem funcionado muito bem. E esse paciente, ele chega lá e o que acontece? A expectativa dele é superada, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente já tem um marketing ali muito forte, mas a gente tem que superar essa expectativa quando o paciente senta ali na nossa frente na consulta. Certo. E as queixas dos pacientes? O que eles falam relacionado ao transplante capilar, à calvície? O que preocupa as pessoas nesse sentido? O que emociona elas mesmo, que você tenta resolver? Sim, o transplante capilar não é só cabelo. Então, nunca é só cabelo. Sempre essa paciente, eles têm alguma dor. Então, às vezes é um paciente que o filho dele falou, nossa, pai, você tá com menos cabelo. Ou o coleguinha da escola, já aconteceu isso. O coleguinha da escola do filho dele acha que ele é o avô, que não é o pai. E o cabelo, realmente, nos homens, isso é cientificamente comprovado. É o que mais rejuvenesce. Então, é uma dor. Ele com uma autoestima mais baixa, ele querendo ter mais confiança no trabalho. Isso está cada vez mais comum. Quem trabalha com a imagem, eu quero passar uma imagem de mais
confiança, porque a calvície, ela transmite, isso é bíblico, desde Sansão. A calvície, ela transmite uma situação de vulnerabilidade. E o cabelo, ele é força, ele é confiança, ele é vitalidade. Então, a maioria dos nossos pacientes, eles nos procuram por isso, tanto homens quanto mulheres também. E uma coisa interessante, doutora Thalita, é que eu estava pesquisando uns dados aqui e a principal causa de insatisfação do homem hoje é a impotência masculina. Isso todo mundo sabe. Mas ninguém sabe que a segunda causa de preocupação do homem, que baixa a autoestima dele, que deixa ele para baixo, é o cabelo. Na verdade, a ausência do cabelo, né? Então, os calvos, eles são preocupados com a imagem deles, né? Isso tem uma pesquisa que comprova. É a segunda queixa mais frequente do homem relacionada à autoestima. Então, o cabelo e as técnicas novas vieram realmente para revolucionar essa questão da autoestima, não é isso? E muito importante você falar sobre impotência. Já vamos polemizar aqui. Muitos tratamentos que controlam a calvície podem ter como efeito adverso a diminuição de libido. E antigamente, quando o transplante realmente eram técnicas mais rudimentares e os pacientes eles não queriam tomar medicação porque tem o primeiro medo e o segundo medo. Eu vou tratar o segundo medo do homem afetando o primeiro medo. Então, realmente não faz sentido. Mas hoje, os tratamentos também, eles estão muito mais inovadores. Então, a gente não trata a calvície só com finasterida, com dutasterida, que são boas medicações, mas realmente o paciente ele chega para mim, ele não quer usar, ou ele tem receio. Existem diversas outras alternativas, inclusive a terapia regenerativa, que é o grande futuro da medicina e é algo que atualmente eu tenho realmente depositado muito minha energia para estudar e para publicar. Então, hoje existem outros tratamentos que não vão causar diminuição de libido nos homens. Muito importante a gente falar disso. E como que você identifica, doutora Thalita, a questão de como programar um transplante capilar? Além da expertise médica, existem tecnologias? Como que você programa? Que o paciente vai ficar 100% tranquilo de que o que você está programando para ele é aquilo mesmo que vai ser entregue? Bom, com os anos, a experiência, a gente olha para uma calvície, a gente já tem uma ideia de quando a gente pode tirar dali e colocar de cabelo ali também em centímetros quadrados. Mas eu sou realmente muito focada em tecnologias lá na clínica. Nós temos uma plataforma chamada Hairmetrics. É um dos poucos centros do Brasil que tem essa plataforma e consegue contar o número de fios. É impressionante, é por tecnologia inteligência artificial. Então, o paciente ele sai da minha consulta com os fios dele mapeados, quantos fios ele tem na região da frente, na coroa, na área doadora e principalmente porque não é só quantidade, é qualidade. Então, qual a espessura de cada fio? Se esse fio ele vai responder ao tratamento ou se ele realmente tem indicação do transplante. Então, ele já sai da consulta entendendo todo esse mapeamento do couro cabeludo dele e o que a gente pode fazer. Porque por mais que eu fale, você precisa de 12 mil fios, tem paciente que não tem uma área doadora para eu tirar isso. Então, eu alinho muito bem, eu sou muito honesta, muito sincera com o paciente no resultado que a medicina pode proporcionar para ele. Excelente. E, além da tecnologia no na consulta, você disse que gosta muito de tecnologia e eu presencio muito isso, né? A gente está sempre atrás de inovações tecnológicas em congressos, né? Inclusive, a gente investe uma boa parte do capital da clínica em tecnologias. E na relação do transplante capilar em si, no procedimento cirúrgico. Como que é o dia lá, o momento do paciente e as tecnologias que você utiliza? Bom, então o transplante capilar é uma cirurgia minimamente invasiva. Não tem cortes, eu falo para o paciente, é fio a fio. Porém, é um tempo cirúrgico muito prolongado. Esse paciente ele fica muito tempo em sala, ele fica muito tempo exposto. Então, toda a tecnologia, tudo que a gente tiver de suporte, de conforto para tornar essa experiência incrível, feliz para o paciente no dia, a gente realiza. Então, com relação aos aparelhos, a gente tem o Trivellini, que é o melhor aparelho do mundo para tirar as unidades foliculares, que quem criou esse aparelho é meu amigo, Dr. Roberto Trivellini, que mora na Espanha, escreveu um capítulo para o nosso livro. Então, realmente, é uma tecnologia muito
Interessante porque eu consigo ali retirar o máximo de quantidade de fios e a cicatrização do paciente ela fica perfeita. O paciente pode usar o cabelo raspado, bem baixinho depois, não vai ficar nenhuma cicatriz evidente. Além do mais, os outros instrumentais, tudo muito fininho, delicado, nosso material vem todo de fora, para realmente proporcionar aquela densidade e a naturalidade que é tão importante no transplante. E tudo isso o paciente tranquilo, com um médico anestesista exclusivo que vai estar ali monitorizando. Nós já operamos pacientes de 85 anos na clínica. Nós já operamos transplantados renais, pacientes que têm realmente múltiplas comorbidades, pacientes de alto risco. Mas nós temos uma estrutura ali realmente para dar total segurança para esses pacientes nesse momento tão importante. E eu faço até agora um grande alerta. Não é um terrorismo, mas se vocês forem pesquisar no Google, morte por transplante capilar, a gente tem. É uma cirurgia letiva, tranquila, mas por quê? Clínicas que não têm estrutura adequada, às vezes não tem um médico anestesista ali, isso é muito comum, principalmente na Turquia, nessas clínicas low cost, então não tem um médico responsável pelo conforto, é só o médico que vai, e quando é médico, fazer a parte médica, porque o transplante tem parte médica e tem a parte da equipe, contagem. Então, tudo isso é muito importante. E são detalhes que vão fazer a diferença, porque eu brinco que é um transplante de órgãos. O folículo, ele é um pequeno órgão. Então, tem um tempo, uma temperatura, uma solução adequada para ele ficar. Se tudo isso não for sistematicamente organizado, vão implantar cadáveres que não vão sobreviver e esse paciente não vai ter um resultado importante. Vai ser aquele barato que vai sair mais caro depois. Excelente. Então o paciente chegou, consultou com a tecnologia Hermetrix, com a sua expertise, fez o transplante no dia com toda a segurança, com tecnologias de ponta, você está entregando o resultado combinado para ele, né? E como é que depois a gente segura a ansiedade do paciente para crescer o cabelinho dele ali, que ele tanto sonha? Como que é essa evolução do transplante capilar, né? Os meses, os cuidados no pós, para ele ficar tranquilo e entender o processo todo do nascimento do cabelo dele? Eu falo sempre para os meus pacientes, o pós-operatório ele é tão importante quanto o intraoperatório. Então, lá na clínica, a gente tem cuidados muito especiais. Então, o paciente ele tem até um grupo de WhatsApp para as nossas enfermeiras, terapeutas capilares, que estão em conexão comigo a todo momento. Isso todos os pacientes operados nas nossas clínicas. Então, qualquer dúvida, a qualquer momento, ele pode mandar nesse grupo. E os retornos de acompanhamento, de 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Eu falo ali para os pacientes que até o 3º mês ele não vai ter um resultado ainda de transplante, porque é uma fase de cicatrização. E esses fios, eles vão renovar, mas eles vão voltar. Então, a gente sempre vai acalmando essa ansiedade ali até o 3º mês. E eu falo que 6 meses ele empolga. Então, ele já vem com uma cara nova, um sorriso, já vem com topete, já está, às vezes, fazendo algum penteado, já está frequentando as barbearias para realmente dar uma qualidade, um modelo novo ali no cabelo. É muito, muito marcante mesmo o retorno de 6º mês, que ele começa a ver os resultados, ele empolga, muda ali a confiança que ele tem e a autoestima, e a cereja do bolo, que é o resultado final de 1 ano. Mas eu falo que não é um adeus. Eu falo que a gente conclui um ciclo com 1 ano de transplante capilar, mas que é importante esse paciente, e eu oriento sempre fazer um tratamento clínico, que pode ser um tratamento oral, ou tratamentos injetáveis, e sempre vir numa consulta comigo pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano, para a gente estar sempre examinando com a nossa tecnologia se os fios estão em plena fase de crescimento, se a calvície dele não está evoluindo, que é geralmente a nossa maior preocupação, principalmente em pacientes jovens que realizam um transplante capilar. Muito bom. Essa é uma ansiedade frequente dos pacientes, né? De entender o processo dele de crescimento do cabelo. Então, lembrando que então o resultado final é com 1 ano, mas com 6 meses você já vai ter uma graminha nascendo ali na sua cabeça, né? Um cabelinho. E aí, a gente falou muito da questão da expertise médica, né? Que é fundamental a gente ter um profissional capacitado para entregar um produto, né? Ninguém vai viajar num avião que não seja um piloto de avião, né? Ou pelo menos um piloto que tenha horas de voo
né? E isso é importante, né? Eu estou vendo que as suas horas de voo em transplante capilar são inúmeras, né? Você já tem grande experiência de muito tempo, com mais de 5 anos já no mercado. E aí, uma pergunta que é, você faz transplante todos os dias, transplante capilar? Como que funciona a sua rotina na clínica? Todos os dias. Então, hoje, não somente eu, nós temos um grupo de médicos nas nossas clínicas, aqui em Uberlândia, em Uberaba. Então, nós performamos transplante todos os dias, muitas vezes 2, 3 casos no mesmo dia, quando é possível. Então, de manhã, realmente a nossa rotina ela é dedicada à parte médica do transplante capilar. Finalizando o transplante capilar, eu entro em atendimentos de consultas de pacientes novos que querem realizar o transplante, retornos de 3 meses, 6 meses, 1 ano, e também de consultas, homens e mulheres que estão com quedas de cabelo ou que desejam realizar, por exemplo, transplante de sobrancelhas. Então, toda a nossa rotina da clínica é realmente um centro especializado e nós somos uma equipe multidisciplinar. Então, não é somente eu e as outras doutoras, mas nós temos muitos enfermeiros, biomédicos, técnicos de enfermagem, recepcionistas, telemarketing. Então, assim, é muita gente envolvida e são realmente colaboradores, pessoas muito especiais que elas veem isso todos os dias. Então, não só nós dois, mas toda a nossa equipe, eles se encantam com o resultado que nós proporcionamos. Então, eu falo que todos os dias nós temos que ir para a clínica com isso na nossa mente. Não estamos indo apenas trabalhar. Estamos indo realizar sonhos. Então, cada dia é um sonho novo realizado. Então, que a gente vá realmente com essa energia diferente para o paciente sentir isso. E é uma alegria contagiante. Então, quando vem o retorno de 1 ano, de 6 meses, todo mundo fica feliz, todos se alegram, desde a recepcionista, a enfermeira, a biomédica. Então, todo mundo fica feliz com esse resultado do paciente e todo mundo acalma também aquele que está mais ansioso, que está com 1 mês, 3 meses. Não, é assim mesmo. E quando ele vem depois com 6 meses, ele, nossa, doutora, você falou que bobagem, por que eu estava ansioso? Você me explicou que era assim, mas é normal, dá uma ansiedadezinha mesmo. E um dos mitos, né, que tem com relação a homens, né, de que homem não chora, né? Mas, na verdade, a gente vê muito o contrário. Na clínica, a doutora Thalita presencia todos os dias homens grandes, barbados, já com filhos, chorando de escorrer lágrima. Quando propõe o transplante ou quando sai o transplante ou vê o resultado de 1 ano, ele parece que ele se vê ali depois com 15 anos de idade, 20 de novo, que ele está com o cabelo. E é um chororô só, né? E todo mundo, quem é mais sensível, chora junto, né? Dos colaboradores. Então, é isso mesmo, né? Que você vê. É muito lindo o que a gente realiza. Então, muitos pacientes, quando termina a cirurgia, eles já ficam emocionados. Nossa, isso foi realmente a realização de um sonho para mim. A gente tem pacientes que realmente abdicam de alguma coisa para realizar o transplante capilar. Então, eu tenho um paciente que ele vendeu o carro dele para fazer o transplante, mas era o sonho dele. Ele, não, carro, depois eu compro outro cabeludo com topete. Então, são histórias que realmente tocam a gente, que marcaram muito. E com 1 ano, então, é um retorno. Quando ele olha a foto do antes, ele, não, isso aqui não sou eu mais, eu não me sinto assim. Então, nós transformamos vidas diariamente. É uma grande realização. Nós somos muito felizes no que a gente faz. E esses pacientes, antes de chegar para você, que são calvos, quais são os problemas que eles enfrentam no dia a dia por ser calvo? Que eles chegam lá e falam assim, eu não faço isso, ou deixo de fazer aquilo, ou eu sofro isso por ser calvo. Como é que é essa emoção? Porque a gente sabe que existe uma questão muito emocional nessa questão da calvície, né? Uma preocupação de autoestima mesmo. E o que eles falam para você? Muito. Tem uma história que me marcou bastante. É um paciente, uma calvície muito avançada. Ele não tirava o boné por nada. É personal. E ele foi convidado para ser padrinho de um casamento. Ele não foi no casamento porque ele ia ter que ficar na igreja, lá na frente, sem boné. Então, ele não foi. Doutora, eu inventei uma desculpa para não ir. Então, a pessoa, ela se abdica, os pacientes se abdicaram não viveram muitas histórias, muitos momentos por causa da calvície. E proporcionar isso para eles depois, eu não tenho palavras para realmente falar como que é gratificante.
E muitos pacientes também usam prótese, que é algo pouco falado. E nós recebemos muitos pacientes que usam prótese, é um termo mais técnico para peruca. Então, é comum. Muitos pacientes usam e é libertador para o paciente depois que tira essa prótese. No meu Instagram eu coloco alguns vídeos, né, até para incentivar, mais interativos, mas é algo muito sério e é realmente libertador depois que o paciente ele consegue ali tirar a prótese. Mas são muitas histórias marcantes que realmente os pacientes eles não viveram fases da vida dele, momentos especiais por conta da calvície. É isso. Então, o que ela falou, transplante capilar é liberdade, é libertador, né? Tem história que você contou também de paciente que não sai na rua sem boné, sem chapéu, tem medo de eventos sociais, né? Então, vira motivo de chacota dos amigos. Muito. Então, isso é uma preocupação frequente também, Tem né? pacientes que eles me mandam uns prints das conversas do WhatsApp, né? Então, teve um que ele fez o transplante, aí tava com um mês, tá na fase de renovação normal. Aí mandou os prints do grupinho. Porque é muito... Homem tem muito essa brincadeira, né? Mulher é um pouco mais comedida, não fica zoando com a amiga por determinado fato. Homem já gosta da zoeira. Então, ele, doutor, olha aqui, olha, tiraram foto do meu cabelo, da minha calvície, que eu fiz transplante. Falei, calma, que você vai chegar com ele para 6 meses, você vai ver. E dito e feito. Depois do resultado alcançado, aí os amigos todos se sentiram menos cabeludos que ele e foram fazer o transplante depois também. Isso. Então, para você ver que é muito além de um procedimento estético, né? Ele devolve a liberdade do paciente para poder fazer as coisas do dia a dia e ter um pouco também da paz interior de não ser motivo de chacota aí nos amigos ou com a esposa. Tem uns que falam até que a esposa vai largar eles se eles continuarem careca, né? Agora que tem a tecnologia do transplante. Então, eles ficam preocupados realmente até com a imagem deles dentro de casa, da própria esposa, com o pai, com o filho, porque eles parecem que é igual o Sansão, né? Parece que ele está perdendo a força dele no cabelo, né? E é muito interessante porque cada paciente tem uma história única. Muitos são trazidos pelas esposas. Eu adoro quando vem com a esposa para receber. Então, alguns até obrigados pela esposa. Já chegou por que você está aqui? Que eu posso te ajudar? Doutora, não me incomodo com a minha calvície, mas minha esposa pediu para que eu viesse aqui e fizesse o transplante com você e tá tudo certo. Mas depois que ele viu o resultado, ele, nossa, minha esposa tinha razão, e ela sempre tem, tá? Então, foi tudo certo. Mas cada um tem uma história diferente, um motivo realmente muito particular de realizar o transplante. Muitas vezes confiança no meio de trabalho, não ser motivo de chacota entre os amigos, realmente passar ali mais credibilidade, também mais segurança para sua família. É isso. E pacientes até idosos, você falou que fez um de 85 anos, né? Então, depois dos 50, 60, que a taxa de calvície aumenta, né, na população, eles procuram justamente porque sabem que se eles estão com 60 calvos, eles estão com aparência, às vezes, de 70, de 80. E quando eles fazem um transplante capilar, eles voltam a se sentir mais jovens. E aí, eles até... Tem um paciente que começou a mudar de vida na atividade física, depois pôs cabelo, né? Sim, tem um paciente que perdeu 40 quilos. Tem diversas histórias. Então, um paciente estava bastante obeso mesmo. Ele estava com 140 quilos. Então, eu já pedi para ele emagrecer um pouco para fazer o transplante, para a gente ter uma cirurgia mais confortável. Ele emagreceu 20. E depois do resultado alcançado, ele chegou ali aos 99, 98 quilos. Então, foi algo realmente que até me inspirou muito e ele mudou totalmente. Hoje ele é super fitness, cuida muito bem da sua saúde, do bem-estar. Então, os pacientes realmente mudam de vida para melhor sempre, depois do transplante. Realmente são histórias que marcam, né? Marcam. E vamos falar um pouquinho das perguntas que eu tenho aqui, que é sobre mitos do transplante capilar. Combinado. Né? Então, o primeiro deles é uma cirurgia que vai ter cortes igual antigamente? Como que é? Hoje o transplante é uma cirurgia que deixa cicatrizes ou não? Não deixa cicatriz linear, igual a técnica FUT, que deixava um corte atrás da cabeça do paciente.
Técnica FUI, que é uma sigla em inglês, que é por unidade folicular, falo que são cicatrizes pontiformes, que realmente, dependendo da tecnologia, da expertise do profissional, não fica nem um pouco aparente. O paciente pode usar o cabelo bem baixinho. Ótimo. E aqui tem uma dúvida também. O paciente ele precisa ficar internado quantos dias pós-transplante capilar? O paciente tem alta no mesmo dia, ele só não pode dirigir, porque ele está voltando ali da sedação da cirurgia, mas terminando a cirurgia, a gente serve sempre um lanche, tem um laser que a gente já faz para ajudar na cicatrização. O paciente tendo alta do nosso médico anestesista e minha, ele já pode ir para casa tranquilamente. Vida praticamente normal no dia seguinte. Essa era outra pergunta aqui. Qual que é o tempo de recuperação? Se é realmente longo ou curto, né? Quanto tempo que ele pode voltar a trabalhar, a fazer esporte? Como que funciona? Bom, sobre o retorno ao trabalho, eu falo que a cirurgia de transplante não limita trabalho. Depende, claro que é muito individual, mas a gente opera muito colega médico. Diversos médicos aqui de Uberlândia. Então, tem colega que no dia seguinte foi dar plantão. Colega, por exemplo, dentista que foi operar, que foi atender. É muito individual. Tem um aspecto que fica umas casquinhas, levemente inchado. Pela nossa técnica regenerativa, realmente a recuperação é muito rápida, mas você pode trabalhar no dia seguinte. Tem muito a questão de que vão te olhar e vão te perguntar, às vezes, alguma coisa. Pela técnica sem raspar que a gente realiza também, tem menor percepção. Nós operamos também muitos políticos, muitas pessoas que realmente vivem da imagem e não tiveram nenhum problema com isso. No dia seguinte estava em comício, estava discursando, mas são 48 horas que não pode ter atrito na região implantada, porque os folículos estão integrando. Mas com 3 dias pode inclusive usar um boné para, às vezes, sair na rua, no sol, e 7 dias está no CrossFit, atividade física normal. Muito bom. E outra dúvida aqui doutor, eu tenho calvície, né? E eu sei que é um problema para a minha vida toda. Se eu fizer o transplante capilar, esses fios vão cair também ao longo do tempo? Os fios que são colocados, é o que ele pergunta aqui. Ótima pergunta. O transplante capilar, nós retiramos fios resistentes, porque pensem na pessoa mais calva que vocês conhecem. Mantém os cabelos de trás e da lateral. Igual meu pai fez transplante comigo. Então, a gente tira esses fios saudáveis, resistentes e coloca onde precisa. Esses fios eu falo que são eternos. Então, o transplante ele é para a vida toda. Mas a sua calvície de base, você tem que tratar. Se você foi programado geneticamente para ser calvo, os seus nativos podem continuar afinando. Então, a gente indica também tratamento clínico. Isso depende muito da fase de vida que o paciente está. Na verdade, em homens, a calvície ela tende a estabilizar lá para os 55 anos, ao contrário das mulheres. Ela já vai avançando depois da menopausa. Então, depende da fase de vida que esse paciente está. Mas, principalmente pacientes jovens, é importante fazer um tratamento pros nativos. O transplante capilar, ele é definitivo. E muito importante tocar nesse assunto, falando até do desenho, da hairline. Porque eu tenho um paciente, por exemplo, que opera comigo com 30 anos. Eu falo, nossa, vai mudar a sua vida, realmente é muito importante, mas essa hairline que eu vou fazer, ela vai ser com você com 30 e você com 80. Então, tem que ser uma hairline compatível para todas as fases de vida da sua vida. Então, é muito importante, eu troco muito essa ideia com o paciente da percepção que ele vai ter ali e que é realmente algo definitivo. E eu bato muito nessa tecla. Eu não vou fazer algo que não fique natural para você. Se você quiser descer muito a linha. Por quê? Eu falo que é sua propaganda, mas é muito minha. Todo mundo vai perguntar com quem que você fez o transplante. Vão falar, Thalita Carlesso. E eu realmente prezo muito pelos resultados que nós proporcionamos. Então, eu falo, é meu cartão de visitas aí. Eu não vou fazer nada que eu não ache que fique 100% natural. É isso, tem paciente que tem 50 anos e quer ter uma hairline de quando tinha 20, né? Sim. E aí não é compatível com a fase da vida que ele tá. Ele tem uma hairline mais baixa, né? Então ele tem que ter compatível com a faixa etária que ele tá, né? Eu falo no caso do Stallone. Super admiro. Estava assistindo a série dele esses dias. Mas ele com certeza fez transplante. Ele deixou uma hairline muito baixa. E tá maravilhoso, pleno nos seus 70 e tantos, né, anos. 75. Mas é uma hairline muito baixa que não condiz tanto com a fase de vida dele. Mas ele é Stallone, então, ok. Ele pode tudo.
Ele pode. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de terapia regenerativa, que é algo que é uma tendência mundial agora e que você está sendo uma das expoentes nacionais e mundiais desse tipo de tratamento, né? Inclusive, fez o treinamento com um dos pioneiros, né, lá na Itália. Itália, Dr. Pietro Gentili, cirurgião plástico. Eu queria que você contasse para nós, então, o que é a terapia regenerativa e por que o jeito que você até patenteou é diferente. O que você entrega a mais com essa terapia regenerativa? Quando nós falamos terapia regenerativa, na verdade são um leque de tratamentos, não é um tratamento específico. Mas é tudo que é self, então é do próprio corpo do paciente, então não envolve medicamentos, não envolve efeitos colaterais, isso a gente falando sobre finasterida, dutasterida, enfim. Então é algo do próprio paciente capaz de regenerar tecidos, de regenerar, por exemplo, o tecido dos folículos, dos fios. Então, o tratamento regenerativo, ele tem, por exemplo, células-tronco. Aqui no Brasil é algo que não se fala tanto, mas lá fora isso já é uma grande realidade. E por isso que nós sempre estamos nos congressos internacionais, porque a gente quer estar sempre à frente, mesmo até do que a nossa realidade aqui no Brasil. Então, tratamento com células-tronco, tratamento com fatores de crescimento do próprio sangue do paciente, que também tem citocinas anti-inflamatórias. Estava até discutindo com os nossos alunos antes de vir para cá sobre esse tratamento. Então, nós fomos para a Itália, realmente para entender, ali nós somos no maior centro de terapia regenerativa, só que o Dr. Pietro, ele não performa transplante. Então, ele faz tratamento regenerativo para pacientes que não têm ainda indicação do transplante. E na nossa clínica também nós fazemos. Mas nós chegamos numa técnica própria, isso depois de uma vasta revisão de literatura, para proporcionar ali realmente 2 tratamentos regenerativos na nossa cirurgia de transplante capilar. Com quais objetivos? Eu já tratar os fios nativos do paciente no ato cirúrgico. Então, eu falo que ele já sai com 2 benefícios. E, além de tratar esses nativos, eu também proporciono um tecido melhor, regenerado, para receber esses folículos. E isso também ajuda na recuperação da área doadora e da receptora também durante o transplante. Nós estávamos mês retrasado, em outubro, na Índia, qual também eu fui convidada para participar, para palestrar na mesa de discussão sobre terapia regenerativa com colegas de todo mundo. Então, foi uma experiência realmente incrível. É algo que, no momento, eu tenho focado muito minha energia para estudar. Terapia regenerativa e também agora estou dedicando muitos estudos ao transplante de sobrancelhas, que é a trend do momento agora também no Brasil. Essa é uma pergunta também que eu queria já te fazer, né? Vamos adiantar. Como que é essa questão do transplante de sobrancelhas agora, que está uma novidade, que você também está sendo uma das pioneiras a trazer esse tipo de técnica, né? Inclusive já deu até um curso para vários médicos sobre isso, que queriam aprender com você a técnica. Essa questão do transplante capilar de fio longo para sobrancelhas. Como que funciona e qual que é a diferença, tanto de técnico como para paciente? O que ela vai já sentir antes e depois, né, em termos de imagem, com esse transplante de sobrancelha? O transplante de sobrancelha, na verdade, ele já existe há um bom tempo. A única literatura, livro nacional que nós temos é o nosso livro e é o capítulo de sobrancelhas que é da minha autoria, inclusive. Mas a técnica evoluiu muito e nós trouxemos aqui para o Brasil, aprimoramos uma técnica com fio longo. Então, com isso, a gente consegue proporcionar resultados ainda melhores, mais naturais e um pós-operatório que a paciente ela já vê o resultado, como ele vai ficar. E sobrancelhas é um capítulo à parte. Sobrancelha faz parte ali da moldura do rosto, teve uma grande visualização também do olhar com o uso das máscaras na pandemia. Bem, tivemos uma grande ascensão nos cuidados da sobrancelha. E muitas mulheres sofreram durante décadas com a era que nós tivemos das tatuagens, das micropigmentações, mas existem excelentes profissionais que performam designers, inclusive também tive um encontro com excelentes designers aqui da região para explicar como que é a técnica
de transplante, mas o transplante ele consegue colocar fios naturais mesmo, que são retirados dessa regiãozinha da nuca. Então, inclusive, um desconforto que a paciente vai ter é cortar frequentemente esses fios. Então, vão ficar fiozinhos naturais ali que vão crescer mais rápido, porque a velocidade do crescimento do cabelo ela é diferente dos fios da sobrancelha, mas proporciona resultados lindos, realmente eleva muito o olhar, a autoestima dessas pacientes. Que existem muitas doenças que você perde as sobrancelhas e também como vai e volta, né, a moda da sobrancelha. Antigamente, isso cada década vai mudando o estilo a ser usado. Então, as pacientes mulheres, nós fomos tirando nossas sobrancelhas ao longo dos anos. Se a gente for olhar nossa avó, nossas mães ali, elas têm a sobrancelha muito fininha, porque elas são de uma era, de uma década, que o mais bonito era ter aquela sobrancelha super fina. Marilyn Monroe, por exemplo, Angelina Jolie. Então, não tem mais fios e agora a gente está numa era das sobrancelhas grossas, com fiozinhos bem no lugar. Então, o transplante veio realmente para proporcionar esses resultados lindos. E o que a mulher, ou até homem também, né? Não tem... inclusive já fez de homem, Sim, transplante de vários. sobrancelhas, né? Tanto por estética como por recuperação de pós-tratamento, né? Sim. Qual que é a sensação quando eles saem do transplante de sobrancelha? Porque o resultado já é meio que imediato ali, como vai ficar mais ou menos, né? Apesar do fio cair depois, mas ele já dá para saber como é que vai ficar mais ou menos. Qual que é a reação desses pacientes que veem a sobrancelha de novo ali, do jeito que eles planejaram? É uma sensação de encantamento. Os pacientes ficam muito emocionados e tem uma história particular. É um paciente, homem, então ele não tinha uma das sobrancelhas inteira, porque ele teve que fazer um tratamento para um câncer ocular, uma radioterapia, e ele perdeu, recuperou, curou do câncer, mas ele perdeu uma das sobrancelhas. E além de não ter a sobrancelha, ele também tinha uma calvície muito extensa. Então ele veio para mim para fazer o transplante de cabelo. E era uma mega sessão. E eu olhei e falei para ele, então, sobrancelha, você não quer já aproveitar e já fazer também? Ele, nossa, eu não sabia que tinha jeito de fazer. Eu falei, não, vamos fazer. E depois do resultado dele, já com 6 meses, já metade do resultado, ele já chegou com os fiozinhos na sobrancelha e com couro cabeludo. Ele, Thalita, te falar uma coisa. Eu amei o transplante de cabelo, mas o de sobrancelhas, porque é uma coisa que marcou tanto a minha vida, a minha história, minha adolescência, essa luta com esse câncer. Então, era uma marca que eu tinha ali de sofrimento de tudo isso que eu vivi. Então, poder me ver de novo com sobrancelha foi, assim, realmente muito incrível. Então, foi uma história que me marcou, que ele gostou mais da sobrancelha do que do cabelo. Voltando aqui uma das dúvidas, né? O pessoal também chegou a perguntar se transplante capilar dói. Tanto capilar para calvície, como para tratamento de sobrancelhas, né? Ou até de barbas, né? Que também a gente tem os transplantes de barba, né? Da barba, verdade. O transplante dói? Como que funciona? A pessoa vai ficar incomodada, ela vai se sentir desajustada ali no procedimento? Ou é uma coisa que dá para fazer com o melhor conforto do mundo? Eu falo para os pacientes, transplante dói? Conosco não dói. Conosco, isso varia, cada clínica tem uma técnica diferente. Então, conosco você pode ficar tranquilo que você vai estar ali com total conforto, experiência. O médico anestesista vai realmente fazer você dormir e você não vai sentir todas as picadinhas que vão ter ali durante o procedimento. Zero dor. O paciente ele vai para casa com uma receita, para você ter uma ideia, de pirona, Tilenol, para dorzinha leve. A maioria nunca toma. Então, é realmente muito confortável a experiência. Porque a gente escuta cada coisa de pacientes que vêm, que fazem transplante em outros locais, que sofreram tanto, que ficaram acordados, não teve ali o conforto de um anestesista. E é uma cirurgia que a gente precisa que o paciente ele esteja muito calmo, muito tranquilo, porque nós estamos ali com lupas de grande aumento. E quanto mais tranquilo o paciente está, maior a quantidade de fios, de folículos por hora que a gente consegue extrair. Então, a gente também, nós médicos, toda a equipe, a gente precisa desse conforto do paciente. Excelente. Imagina você fazendo um transplante de 10 horas, né, e são várias picadas, porque são 12 mil fios que são implantados. Né? Então, para colocar o fio, precisa fazer uma pequena incisão, né? Não é um corte, mas uma pequena incisão. Imagina você ficar acordado 10, 12 horas recebendo 10, 12 mil fios ali. Ninguém aguenta. Então,
desperto e entendendo o que está acontecendo. Então, só que essa questão do conforto, né, doutora Thalita, não é toda clínica que proporciona, né? Não é toda clínica que tem um protocolo de conforto para o paciente para ele realmente ser a melhor experiência possível. Não, na verdade, isso que você falou é impossível. Por isso que eu falo para os meus pacientes, é totalmente diferente as experiências entre as clínicas. Então, clínica pequena que faz com o paciente acordado ou com sedação oral, eles dão um diazepam, esse paciente fica meio grogue, mas ele sente tudo, ele lembra, super desconfortável. Esse tipo de procedimento, você não consegue fazer gigassessão. Não consegue, porque o paciente está mexendo o tempo todo, ele não aguenta. Já tive paciente que chegou para mim, doutora, eu saí na metade de um transplante na clínica X, porque eu não estava dando conta mais, estava super irritado, estava com muita dor. Então, não tem como fazer transplante realmente, grandes sessões, pacientes que têm calvície extensas, realmente sem esse conforto. Eu falo que é algo essencial para a cirurgia. Fique esperto com a clínica que você está fazendo, então. Tá? Você gosta de sentir dor? Fica à vontade, né? Se for masoquista. Agora, se não for, você vai procurar uma clínica que tem conforto, né? E uma coisa que preocupa, né? A gente está assistindo isso no meio médico do transplante capilar, são clínicas low cost, né? Um mercado negro hoje que surgiu, né? Deixando um pouco a medicina como se fosse um mercado, né? E a gente sabe que não é assim. E aí, até te perguntar uma coisa se realmente é verdade. Tem clínicas hoje no Brasil que cobram mais barato, que são profissionais que não são médicos que fazem, inclusive vêm até de outro lugar, que eles trazem, às vezes de São Paulo, de Brasília, para poder fazer o transplante do paciente, e às vezes o médico nem está em sala. E tem clínicas que fazem isso? Sim, isso tem se tornado cada vez mais comum. É um alerta que a gente faz aqui no Brasil, principalmente quando nós estamos formando novos profissionais. Então, existem excelentes profissionais aqui no Brasil. E eu participo da formação de médicos no transplante capilar. E a gente sempre orienta que se faça da forma certa. Então, o transplante capilar é uma cirurgia de equipe. É uma cirurgia grande. E tem fases que são médicas. Extração, pré-incisão. Mas a gente vê muito essas fases médicas. Né? Anestesia, o médico anestesista ali. Então, a gente vê muito fases médicas sendo delegadas para profissionais não médicos. Claro que profissionais da saúde, eles participam ativamente da cirurgia, na parte de coleta, de contagem, de separação folicular, da implantação também. Então, realmente, é importante que o médico que vai estar ali, ele tem que fazer a parte médica, que é a extração, que é a pré-incisão. Mas a gente vê muitas clínicas, o médico ele fala que faz o transplante, ou essas clínicas low cost têm um médico para consultar, para indicar o transplante, mas são equipes de vários estados. Então, um dia é um transplante em Brasília, um outro dia em Goiânia, outro dia em Uberlândia. E aí vão rodando o Brasil e é um mercado realmente, assim, muito complexo. Por quê? São pessoas que cada dia estão num lugar. São pessoas que, primeiro, que não são médicas. Segundo, que não vão ser responsáveis ali por esse paciente, por esse acompanhamento no pós. E hoje isso é realmente uma grande problemática aqui. Então, performar, realmente ter uma equipe que realmente seja capacitada. E nossa equipe aqui em Uberlândia, que é uma das maiores do Brasil, ela é exclusiva. Então, nossa equipe, ela está aqui todos os dias, nem tem tempo para ir para outro lugar ajudar em transplante. Então, realmente tem que ter uma equipe exclusiva, uma equipe que está sempre ali tendo esse cuidado com o paciente e um médico atuando, realizando o seu ato médico. Inclusive, até uma grande problemática que a gente vai começar a ver em sobrancelhas também. Profissionais não médicos, por exemplo, designers, micropigmentadoras, querendo realizar também transplante de sobrancelhas, que é um ato médico. É totalmente diferente um transplante de sobrancelhas de uma micropigmentação, de um designer. Não quer dizer que negue o outro. Quando a gente faz o transplante de sobrancelhas, as pacientes ficam cheias de fios, super satisfeitas e vão cada vez mais na designer realizar os desenhos maravilhosos, fazer esse cuidado, essa manutenção. Mas a gente tem que separar muito bem isso na estética como um todo. Tá realmente uma grande mistura aqui no Brasil, né? Então, muitos procedimentos estéticos médicos sendo delegados a profissionais não médicos e aí as complicações começam a aumentar. Exatamente. Imagina você fazer
um transplante capilar, que muitas vezes é o sonho da pessoa, você está entregando o seu sonho para alguém, né? Então não é uma coisa do dia a dia, né? É uma coisa talvez mais importante ali do momento para você, para alguém que não tem a expertise ou a capacidade de entregar um resultado que você fique feliz com aquilo, né? Então, tem a história do paciente, né? Que ele fez numa dessas clínicas low cost e, assim, teve que, além de refazer, você teve que tirar onde eles tinham colocado, porque tinham fios, assim, perdidos no meio do caminho e fios, assim, que não foram Implantados corretamente. corretamente. Porque o transplante são muitos detalhes. Além do médico ele ter múltiplas habilidades, porque o transplante ele requer múltiplas habilidades. Eu falo que ali a habilidade manual, então o fato de eu tocar instrumentos musicais me facilitou muito a minha habilidade manual no transplante, porque você tem que estar ali muito concentrada, hiperfocada. A gente está ao mesmo tempo mexendo a mão, mexendo o pé junto, e quanto mais rápido você é, mais habilidoso, mais folículos você vai proporcionar para o seu paciente ali no momento da extração. Tem que ter uma liderança muito forte em sala, porque é uma equipe muito grande, multidisciplinar. Não saber lidar com pessoas é algo muito importante. Tem que ter uma acuidade visual também muito boa. Então, nós utilizamos lupas de grande aumento e uma ótima relação interpessoal para passar para o paciente ali o resultado que você vai proporcionar. Eu falo que a área do transplante capilar é para quem gosta de desafios todos os dias. Todo dia chega um paciente que é uma caixinha de surpresa para nós. É uma área doadora diferente, é um caso mais desafiador e realmente chegam os mais desafiadores para nós aqui na clínica, mas a gente adora desafios. A equipe toda se contagia e gosta do desafio também e fica feliz quando a gente consegue superar. Nossa, a gente imaginava tirar tantas unidades foliculares, que bom que deu mais unidades ainda, então é algo contagiante ali em todo o time. Falando em time, em equipe, só fala para nós quantos colaboradores tem hoje na clínica, somando Clínica Uberlândia ou Uberaba, que é o Triângulo Mineiro aqui que nós estamos. Quantos colaboradores nós temos? Eu vou ter que contar aqui, mais que 30, né, amor? Mais que 30. Mais que 30, né? Mais que 30 e com vagas ainda abertas para contratar mais colaboradores. Então, nós ficamos muito felizes de contribuir realmente com a história de muitos profissionais que estão conosco há muitos anos. Eu gosto muito, eu sou muito apaixonada pelo nosso time, por cada profissional que a gente tem ali na clínica. Eu tenho um carinho muito grande, muito especial, e isso faz toda a diferença. Liderar é um grande desafio, você sabe disso, a gente está junto todos os dias na clínica, liderando múltiplas personalidades diferentes, perfis diferentes, mas isso faz toda a diferença, porque os pacientes, eles chegam na clínica, eles falam, eu adoro escutar isso, aqui é diferente, sua equipe é todo mundo muito entrosado, desde quando a gente entra ali, a recepção, a biomédica, os enfermeiros, o anestesista, então tá todo mundo realmente com o mesmo propósito. Muito bom, e como que mantém mais de 30 pessoas com o mesmo propósito dentro de uma empresa, né, de forma geral? Uma clínica não deixa de ser uma empresa, é um PJ, né? Sim. Então, estratégias são parecidas, né, de empresas grandes ou de clínicas. Como que a gente mantém um time, então, engajado ali e de sucesso? É o time AAA, que fala, né, 3 As. É o time de altíssima performance. Como que você mantém e consegue manter todos os dias o time com alta performance, como é o que você entrega na clínica? Ele já está entrando no assunto que ele mais gosta. Ele está saindo da medicina e indo para gestão e empreendedorismo, que a gente gosta também. Mas, consultório de ideias. Aqui Isso as ideias são abertas para qualquer coisa. Então, vamos pescar um pouquinho desse assunto aí. Vamos muito. É um tema que eu adoro, que nós discutimos todos os dias. A gente fala muito nisso em casa também. São grandes motivos de leituras nossas. Então, eu falo que atualmente, porque além de médica, e eu sou muito... estou ali o tempo todo na parte técnica também, mas eu também tenho a minha parte empreendedora, gestora ali junto com você, que é o gestor geral, o diretor da nossa clínica. E é um grande desafio. Eu falo que para mim não é o mais difícil extrair 10 mil fios, gigaseção. Hoje o meu maior desafio é lidar com pessoas, com profissionais, com personalidades totalmente diferentes e mantê-los entrosados e engajados
ali no propósito que nós temos em comum, que é realmente restaurar a vida, a autoestima, transformar positivamente através da restauração capilar. Mas é um grande desafio diário. Todos os dias nós temos problemas novos para nós solucionarmos e surgem novas demandas. Contratação é um grande desafio também, então acho que isso você pode falar até melhor. E até contando um pouquinho da nossa história, eu acho que entra nesse tema. Quando eu comecei aqui em Uberlândia, e é algo que a gente brinca muito, nossa, como nós evoluímos em 4 anos. Quando eu cheguei, preciso contratar enfermeiro, secretária, gerente. Eu não sabia contratar. Ninguém me deu aula disso, eu não vi isso na faculdade, só estudava transplante capilar. E foi um grande desafio para mim. E quando o Vinícius, ele realmente assumiu toda a gestão da clínica, você sabe disso. Aí ascendemos. Então, realmente foi uma ascensão exponencial. Vem e comigo. o mérito é nosso, né? Seu também. Mas eu contratava assim, nossa, gostei. Vi aquela enfermeira, quer trabalhar comigo? Olha, é assim, tal horário, tal salário. Era desse jeito, não tinha noção nenhuma de liderança e de contratação. Em 4 anos isso mudou tanto. Hoje tem um processo seletivo, isso tem consultoria envolvida. Então, só para contratar pessoas é todo um trabalho realmente de formiguinha, contratar certo. Para a gente realmente ter a certeza ali que é uma pessoa que ela tem os nossos propósitos, que ela vai realmente somar ali no time. Acho que você pode complementar até mais. Adicionando e exatamente concordando com tudo também, uma coisa que a gente aprendeu, né, que foi na marra. Nós somos médicos da área de saúde, ninguém ensina isso na faculdade para nós, como você tem um time de sucesso, como você monta a sua empresa, a sua clínica, faz o seu consultório se inovar sempre. Isso não é ensinado. Então, a gente teve que aprender na marra com a base de muito estudo. Eu já tenho algumas especializações na área de gestão, além da cardiologia e parte de exames cardiológicos. Então, é um estudo aprofundado que a gente teve que fazer de administração e contabilidade mesmo, né? E de outras habilidades, do tipo liderança, gestão de pessoas, gestão de crises, né? Que é fundamental você ter esse conhecimento. E aí, o que mais é importante para nós hoje, que eu acho que deveria ser para todas as clínicas, né? Falando de clínicas, que é o nosso setor empresarial, é uma cultura forte. É a sua cultura, o seu jeito de trabalhar. Então, é como se fosse a sua casa. Então, se você tem uma casa, dentro da sua casa, você tem a sua forma da sua família se organizar, se distribuir, cada um com o seu quarto, cada um vai almoçar e jantar em tal período. Então, a sua cultura tem que ser como se fosse dentro da sua casa. Você não vai colocar qualquer um para dormir dentro da sua casa. Você não vai chamar o primeiro cara que está passando na rua, que você nunca viu na vida, e vai chamar para dormir na sua casa. Então, a empresa é a mesma coisa. O que a gente prioriza, então, para entrar na clínica, além de um processo seletivo muito detalhado que a gente tem, para entrar, então, o pessoal até que entra fala que parece que até passou em vestibular, porque é um processo seletivo enorme, né? A gente tem esse filtro muito grande. Mas o mais importante, que é o que a gente fala para todo mundo que chega, aqui nós treinamos habilidades, mas caráter você traz de casa. Então, o caráter de uma pessoa, tanto dentro de uma empresa como dentro do seu ambiente pessoal, ele é o que vai determinar se a sua clínica ou se a sua casa vai ser promissora, né? Então, o caráter, ele não é treinável, né? Infelizmente, a pessoa traz. Então, se a pessoa tem um caráter que bate com o seu caráter, com o caráter do time, né? Que você quer que tenha aquele jeito de pensar, aquele jeito de ser, eticamente falando, moralmente falando, as habilidades a gente treina. Então, no transplante capilar, por exemplo, né? Todo mundo começa a aprender lá, que a gente tem cursos, né? Então, o pessoal aprende lá habilidades técnicas. Mas a parte cultural de como se relacionar no meio da clínica, trabalho em equipe, como que ela vai se portar em determinadas situações, isso é o maior gargalo da contratação. Então, se você for contratar, você precisa saber mais do que tudo como que aquela pessoa é e se ela vai ter o tal do fit cultural com a sua empresa, né? Se ela vai ter match, né, do jeito dela com a sua empresa. Senão, você vai estar contratando errado, vai trazer um problema grande para a sua empresa, né, com pessoas que pensam diferente do jeito que você quer. Ela vai acabar não desempenhando um papel
importante na empresa e ainda vai contaminar o resto da equipe. Então, a gente tem essa filosofia. Tem histórias que pessoas já chegaram dando problema, a gente corta na hora porque contamina o restante de uma equipe de alta performance, né? Então, é fundamental a gente ter esse tipo de pensamento. Se você está tendo a sua clínica, vai abrir sua clínica, está formando agora, porque realmente isso é um problemaço. Inclusive, se você é só um consultório e uma recepcionista, você tem que ter uma recepcionista ou secretária de altíssimo padrão. Exemplar. Ela é 50% do seu sucesso, tá? Senão ela vira uma decepcionista, né? Que a gente fala. Porque senão ela vai mais prejudicar do que ajudar. Ela vai, às vezes, ter um caráter de tratar mal o paciente, de não responder na hora certa, de não te auxiliar, de mentir. E aí ela está jogando contra. Então, se você só contrata a pessoa porque ela é boazinha, porque ela foi indicação de alguém, você está dando um tiro no próprio pé. Então, para contratar até uma secretária, inicialmente, você tem que ser assertivo. Porque a gente mesmo já sentiu diferença entre uma secretária, quando contratou, e precisou trocar por erros que ela teve. Contratamos uma com maior fit cultural com o nosso e maior engajamento. O setor dela e o da clínica inteiro cresceu. Então, é importante isso. Não contrate, você que está começando, uma decepcionista. Né? Contrate alguém que vai realmente agregar no seu trabalho. Né? E aí, então, voltando agora a um assunto que eu acho extremamente importante, que é a formação médica, tem duas coisas que a gente precisa falar da sua questão, né? Questão do livro e do curso, né, que você ministra. Vamos falar primeiro do livro, que eu acho que isso aí foi o mais disruptivo que teve nos últimos tempos no transplante capilar no Brasil. Se brincar, né, quiçá até na América Latina, porque não tem livros na América Latina como um todo que falam de transplante capilar na técnica FUI recentes, né? Então, conta para nós como é que é essa questão do livro, como que foi disruptivo isso e como que foi o processo da ideia de escrever um livro, até ter a editora, até o sucesso do livro e como isso está impactando os médicos hoje na formação deles. Eu me emociono muito de falar do livro, porque foi realmente, eu considero uma grande conquista. Há 5 anos, quando comecei a performar cada vez mais o transplante capilar, e nós vimos essa grande dificuldade de não ter uma abertura ao conhecimento, os médicos que até então realizavam o transplante, e até porque a técnica FUI é algo recente. Se nós formos parar para pensar, a técnica FUI não tem 10 anos no Brasil. Então, os livros que até existiam em outras línguas, e aqui no Brasil era da técnica antiga, da técnica do corte, que os pacientes não querem realizar mais. Então, fui procurando material para estudar, todos em inglês, artigos científicos, todos em inglês, e livros. Tinham livros atuais também, mas em outras línguas. Nada em português. E eu já tinha comentado isso também com a Lorena, que é a minha sócia. Nossa, não tem literatura nacional. Ela, nossa, não tem. E a gente surgiu essa vontade, esse desejo. Nossa, vamos publicar, vamos fazer algo realmente sério, algo que impacte na vida. E os nossos alunos nos pediam isso. Todos saíam do curso maravilhados. Tá, por onde que a gente estuda? Agora, como que a gente vai ter ainda mais embasamento? Porque a gente fazia as aulas, montava todos os PDFs com o PubMed, que é a nossa plataforma aí de artigos científicos, mas não tem algo físico ali que ele tire uma dúvida, que ele coloque em cima da mesa. Então, não existia. Gente, nossa, infelizmente não tem. Então, partiu dessa necessidade de não ter algo físico no Brasil atual de transplante capilar pela técnica FUI. Então, eu e a Lorena, a gente se juntou. Vamos começar a escrever? Vamos, e fomos escrevendo isso no decorrer dos anos, mas não tinha uma editora envolvida. E eu acredito muito na energia e também em Deus. E teve uma semana que a gente estava falando muito disso do livro. E eu recebi, na verdade foi um direct no Instagram e depois a ligação do diretor da maior editora de livros em dermatologia e da parte estética, que é a de livros, o Ricardo. E ele, nossa, recebi recomendações suas.
para a gente realmente estar fazendo algo de diferente. Muitos colegas médicos querem estudar mais de transplante. A gente vê nos congressos uma necessidade de um livro de transplante capilar. Eu falei, nossa, parece que eu estava pedindo, e eu estava realmente pedindo para que isso acontecesse. Vamos fazer isso acontecer. A gente já tem um material, uma parte do material pronta, e a gente acelerou aí, foi 1 ano e meio de escrita, convidando colegas do exterior, grandes nomes como Roberto Trivellini, que criou o nosso aparelho, Antonella Tosti, que é reconhecidíssima mundialmente na parte de tricologia, Sérgio Vano também, e Pietro Gentili, Faruque. Então, colegas aí da Espanha, Turquia, Itália, Estados Unidos, convidamos eles também na ajuda dos capítulos, e foi realmente a materialização ali de muito conhecimento, com muito amor, que a gente transmitir esse conhecimento. Nunca podemos ser egoístas, vou guardar o conhecimento para mim. Não precisa disso. Então, eu sempre tenho essa premissa de compartilhar, de realmente ensinar, de ser uma grande mentora. Porque, para mim, o fato do meu mentorado, e eu falo isso para as médicas que estão comigo na clínica, inclusive, doutora Thaís, doutora Thalita, eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Porque se vocês me superarem, é sinal de que eu estou sendo realmente ali uma grande líder, uma grande professora. Então, eu quero que os nossos alunos, os nossos médicos sejam cada vez melhores. E o livro, a publicação desse livro, foi realmente um grande exemplo disso. Excelente. É um livro que foi pioneiro no assunto, no Técnica FUI do Brasil. Né? Já era uma necessidade, né? E hoje os médicos, então, felizmente, têm por onde estudar transplante capilar com o livro que a doutora Thalita escreveu. Que esgotou. Inclusive, esgotou agora em dezembro o livro, mas a de livros já anunciou que em janeiro vai começar uma nova superprodução. Então, realmente esgotou muito mais rápido do que a gente pensava, de março a dezembro. Então, você médico que quer aprender e estudar, fica atento, porque esse livro ele é concorridíssimo, tá? É verdade. Entra na internet, pesquisa, nos sites, principalmente de livros, né, que é a editora, que aí você vai conseguir separar uma cópia para você, senão vai ficar difícil você estudar. Só temos esse livro no Brasil para estudar a técnica FUI mais recente, né? Então, fica aí a dica. E aí, voltando então a falar de alunos, você é professora de outros médicos, então. Você ensina outros médicos a aprimorarem a técnica do transplante capilar. E não só médicos aqui da região, né? Médicos do Brasil e às vezes até internacionalmente, né? Como que é essa questão de ser uma professora e ensinar outros médicos a fazer um trabalho de excelência como é o que você faz? Como que você chegou a ter essa ideia, né, de você ensinar, se tornar uma professora de outros médicos, e como que é o processo e a aceitação desses alunos durante todo o curso e o pós deles, né? Como que eles ficam satisfeitos, como que é o pós? Surgiu também da necessidade vista dos alunos. Então, depois que eu concluí minha pós e comecei a performar o transplante, e eu tenho uma grande amiga e parceira, sócia, que é a Lorena. Então, a gente sempre discutia ali nossas necessidades. Então, nossa, não tem curso. Todo mundo pergunta para a gente. Ninguém quer compartilhar sobre transplante capilar. Isso na era pré-pandemia. Então, nossa, não existe material. E a gente gosta muito de estudar artigo. Então, todos os dias, uma tá ligando para a outra. Olha, saiu esse artigo aqui, você já viu, você está fazendo desse jeito? Então, é muito bacana isso. E tenham amigos, tenham colegas para vocês compartilharem, estudarem juntos. E numa dessas ligações, vamos começar a fazer uma aulas online, isso antes da era pandemia. A gente já entrou ali para o universo de estudos online. Então, a gente começou a fazer aulas online. Assim, no amadorismo, né? Iniciando, todo mundo começa e ninguém fala como começou. A gente começou ali no amadorismo, gravando as nossas aulas de maneira muito simples, mas com conteúdo científico muito rico, e realmente foi algo que fugiu do que a gente achava que fosse ser. Então, a gente não esperava realmente ter um público tão alto,
E a gente, nossa, vamos ter que entrar de cabeça realmente. Os alunos estão gostando muito. A gente gosta de estar ali, de dar aula, de ensinar. Então, além do curso online de transplante de tricologia, nós realizamos o hands-on de transplante capilar, que foi um dos primeiros do Brasil. E ali foi também um grande desafio, você viveu isso junto comigo. Então, nós fomos para São Paulo e os alunos saíram encantados. Nossa, vocês realmente fazem uma entrega genuína de tudo que vocês aprenderam, realmente falam o que para você, os problemas que vocês tiveram, como vocês solucionaram e passaram de maneira muito prática isso para nós. E cada vez mais a gente sentiu essa demanda de ensinar mesmo colegas médicos. E quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, a gente solidifica esse conhecimento. Então, até para explicar para os meus pacientes, por mais que os públicos sejam diferentes, mas eu estava atendendo uma consulta essa semana, ela ficou encantada. Ela, nossa, Thalita, você explica tão bem, você dá aula, né? Eu falei, são linguagens diferentes, público médico, paciente, mas isso ajudou muito, porque você estuda tanto, já é tão natural aquilo na sua rotina, que se torna muito, muito fácil, é muito fluido na hora de passar isso nas consultas. Então, foi da necessidade. Então, hoje nós realizamos de 3 a 5 cursos hands-on, então são cirurgias reais, para ensinar outros colegas médicos a realmente performarem cirurgias de excelência, porque a gente se preocupa muito com a formação dos médicos no Brasil. Nós estamos num cenário que mudou muito da pandemia para cá, então muitas clínicas low cost, muitos transplantes que não trazem resultados satisfatórios, então a gente veio realmente querendo mudar essa história. Muito bom. Então, além de ter escrito o primeiro livro de transplante capilar, você, então, também ensina médicos como fazer a parte prática. Então, você fez uma coisa teórica e uma coisa prática associada, né? E fala, então, você já formou esse curso? Qual que é o nome do curso? Hair Academy. Tem a nossa plataforma online e tem o curso hands-on de couro cabeludo e também de sobrancelhas, que é o mais recente. E quantos médicos você acha que já formou nesse curso seu de Hair Academy? Tanto contando o curso online como hands-on? Provavelmente mais de 1.000 médicos. Então, mais de 1.000 médicos do Brasil hoje desempenham atividade de transplante capilar ou estão começando graças ao curso que a doutora Thalita e a doutora Lorena fizeram, né? É algo que eu adoro fazer. E esses alunos, você tem história deles? Onde que eles estão? Por exemplo, cita uns 2, 3 aí de cidades que hoje eles estão lá e estão bem porque você ajudou. Nossa, são muitas histórias. Então, nós temos alunos do Brasil inteiro. Aluno conterrâneo lá do Maranhão, que está... Inclusive, a gente começa a indicar nossos alunos, porque eu sou de São Luís do Maranhão, então fica um pouco longe para os pacientes virem a operar comigo, apesar de nós termos pacientes de todo mundo que realmente vem para cá, para Uberlândia, mas hoje eu consigo indicar alunos que formaram comigo, lá do Maranhão, por exemplo, do Sul, do Acre, do Amazonas, tivemos Natal, também, né? De Natal. Então, é realmente um motivo de grande orgulho para mim, se tornou referência em Natal, uma das nossas alunas, a Ingrid, deve estar nos escutando agora também, fico muito feliz. Alunos da Colômbia, tanto que me encontraram em congresso, que eu nem sabia que tinham assistido ali, formado pelo nosso curso online, que agregou muito na carreira. Você estava comigo lá na Índia, ela me parou da Colômbia falando lá em espanhol. Nossa, foi muito bom o seu curso, fiquei muito feliz, mudou minha vida, estou fazendo um transplante diferente. Então, é uma realização muito grande. É um desafio, mas é uma realização muito grande também. Que legal. Então, além de fazer transplante capilar todos os dias, né, e entregar bastante resultado para os pacientes, ela ainda escreveu o primeiro livro de transplante capilar e ainda é proprietária dos maiores cursos de transplante capilar do Brasil, que formaram mais de 1.000 médicos. Certo. Então, ela respira e transpira transplante capilar o dia inteiro, tanto para público médico como para os pacientes dela, né? Então, isso é... Sem a sua ajuda, nada disso seria possível. Isso é lógico, né? Em nome dos maridos, nada acontece. E falando um pouco aqui, vamos falar de um assunto que a gente gosta de discutir em casa, né? E no dia a dia, que é de empreendedorismo. Que a gente aprendeu na marra a fazer. Muito na marra. Mas que
eu esqueci o nome dele agora, um rapaz da internet que fala: depois que você é picado pelo bicho do empreendedorismo, dificilmente você consegue sair desse mundo, né? Você não consegue mais não pensar em fazer coisas novas e abrir negócios novos ou inovar dentro do seu próprio negócio, que isso também é empreender, né? O empreender é você estar sempre buscando inovações tanto do seu negócio como em outros setores, né? E me conta então que a gente tem essa questão do empreendedorismo forte. Como que está a questão de clínicas, né? Aqui, por exemplo, do Triângulo Mineiro. Como é que está essa questão de você estar aqui em Uberlândia e também ter clínica em Uberaba? Qual que é o por trás disso tudo? Bom, aqui em Uberlândia, nós estamos há quase 5 anos aqui na região. E a gente percebeu um crescimento exponencial e a nossa agenda começou a ficar realmente muito comprometida. Os pacientes começaram a reclamar. Thalita, vou ter que esperar quase 1 ano para fazer um transplante com você. Então, surgindo essa demanda, a gente viu a necessidade de crescimento. Então, nós hoje somos um grupo, então nós temos outras médicas que performam também transplante capilar. Além daqui de Uberlândia, nós sentimos essa necessidade, tínhamos muitos pacientes de Uberaba, essa questão de ficar indo e voltando. Então, surgiu até uma ideia sua de nós abrirmos a nossa unidade em Uberaba e, como sempre, eu super apoiei. E a clínica não tem 1 ano ainda e já está performando aí transplante todos os dias. É um grande orgulho para nós. Então, nós temos uma médica lá também excelente, toda treinada e formada pelo nosso curso, que realiza transplantes nos pacientes de Uberaba. E temos também outras médicas aqui em Uberlândia. Estamos em crescimento ainda, avançando para outras cidades, porque graças a Deus isso é fruto de um trabalho, da entrega de um produto realmente diferenciado, mas sempre pautado na experiência, na humanização, na felicidade dos pacientes. Então, realmente é algo que foi muito natural, todo esse crescimento, essa expansão de Uberlândia, Uberaba e próximas cidades que virão por aí. Isso, que São Paulo já também temos, a clínica em São Paulo, né? Falando nacionalmente. São Paulo, Uberlândia e Uberaba. Né? Só que como estamos em Uberlândia, o Triângulo Mineiro aqui, Uberlândia e Uberaba, nós temos também essa representatividade. Então, pode-se falar que aqui no Triângulo Mineiro, nós somos a clínicas de transplante capilar que você gerencia e supervisiona. Hoje, em termos de volume de transplante capilar, de atendimentos e até de espaço físico, hoje é uma das maiores clínicas, é a maior clínica do Triângulo Mineiro. Somos o maior centro do Triângulo Mineiro, tanto em estrutura física, em quantidade, em número de transplantes, mas sempre pautados na qualidade. Nós até poderíamos já ter expandido mais, nós sabemos disso, mas a gente dá um passo de cada vez. Só quando a gente realmente mantém a nossa qualidade para realmente estar realizando mais transplantes. E todos os transplantes capilares, eu posso estar aqui em Uberlândia, eu não opero em Uberaba fisicamente, mas o transplante que está acontecendo em Uberaba, está ali na sala do lado de Uberlândia, eu falo que eu estou na liderança do projeto. Então, sempre discutindo todo o projeto, toda a programação dos transplantes capilares que são realizados nas nossas clínicas e mantendo uma qualidade de excelência. Então, se a gente somar os transplantes de Uberlândia e Uberaba que já foram realizados, quantos transplantes mais ou menos já foram feitos sob sua supervisão? Ou até a maioria foi você mesmo? Quantos que a gente já entregou para a população do Triângulo Mineiro? Eu acho que em torno de uns 5.000, a gente tem que calcular isso. Mas são muitas vidas restauradas. É transplante capilar todo dia, o ano todo, né, nessas clínicas. Doutora Thalita, então você faz transplantes capilares todos os dias, às vezes 2, 3, né, com a sua vasta equipe. Mas a gente pensa, nossa, como que ela consegue tempo, então, no dia a dia para poder se organizar? Como que é a rotina dela para poder conseguir fazer tudo que faz e ainda com excelência, né? Então, conta o segredo, como que é a sua rotina desde a hora que você acorda, a hora que você dorme e como que você se organiza para conseguir fazer tanta coisa? Eu falo sempre para os nossos alunos que se você quiser performar um transplante de excelência, você tem que ter uma alta performance na sua rotina. Então, o transplante ele demanda muita energia.
Eu já verifiquei quantas calorias a gente gasta numa cirurgia e é bastante, é um treino. Então, realmente você precisa estar muito bem fisicamente e mentalmente também para estar realizando uma cirurgia de excelência e também liderando a sua equipe, atendendo pacientes com um grau de exigência muito alto, que tem que ter também no transplante. Então, todos os dias nós acordamos às 5h15 da manhã para fazer atividade física. Eu gosto de alternar um pouco os tipos de atividade física. Segunda e sexta nós fazemos crossfit, terça e quinta eu faço musculação, na quarta eu faço yoga e aos finais de semana, sábado e domingo, geralmente corrida, escada, mas todos os dias eu dependo de atividade física para eu me sentir bem, para eu me sentir disposta. Terminando a atividade física, a gente toma um café da manhã preparado por ele, melhor ovos mexidos com abacate que tem, e depois nós vamos para a clínica para realizar as cirurgias, para atender os pacientes, para liderar o nosso time. E a gente, à noite, geralmente uma leitura. Atualmente, em gestão de pessoas, liderança, empreendedorismo, ou se geralmente também posso estar escrevendo ali algum artigo, algum capítulo do livro, fazendo novas aulas. A gente aproveita a noite para ter esse momento. Às vezes também para dar uma relaxada, assistir alguma série de Segunda Guerra Mundial, que ele adora. E aos finais de semana, também a gente gosta mesmo de estudar no final de semana, sempre estar revisando alguma coisa. Ou, quando temos tempo, fazendo alguma viagem, indo a algum congresso. É um hobby que eu tenho, gosto muito de viajar e associar as viagens a congressos, aos estudos e também ao lazer, junto com você. Excelente. Então, o pessoal não vê os bastidores do dia a dia, né? Acha que é só ali a clínica, transplante, tá tudo certo, mas precisa de uma preparação, né? Então, não tem como você ir para um campeonato, jogar um jogo, se não teve um treinamento antes ali, não se preparou, né? Então, para ter uma rotina tão complexa como essa, precisa realmente ter um preparo físico e mental, né? Mental, a questão da meditação, estava fazendo, mas precisamos voltar a fazer mais. Eu, principalmente, porque eu acho que agrega muito. Você tá mais tranquilo, também mais disposto mentalmente. Apesar do treino físico, eu treinar todos os dias, me desacelerar e realmente deixar a minha mente mais tranquila. Acho que trabalhando o corpo também, sua mente ela fica mais relaxada e aberta para receber tanto conhecimento, tantas demandas, tantas informações do dia a dia. Isso, que até tem um livro que a gente gosta muito, que é o Essencialismo, né? Então, indico para você ler, que fala justamente isso. Se você não se organiza no dia a dia, se você está atolado de coisas para fazer e sempre com atividades que não são, às vezes, fundamentais para você, mas você está desempenhando, são, às vezes, coisas que você nem se gosta de fazer e está fazendo, né? Por questões sociais, enfim. Então, sempre quando você está muito ocupado, você não consegue escolher bem, você não consegue ter uma sagacidade para escolher as coisas melhor para você. E aí o que acontece? Se você não escolhe por você, alguém vai escolher por você. Então, muitas das vezes você vai acabar vivendo uma vida que os outros escolhem por você, justamente porque você não está tendo tempo de organizar o seu dia a dia, né? Então, uma das formas de se organizar é ter essa rotina, uma disciplina, né? Já dizia o filósofo também, né? Disciplina é liberdade. Então, essa disciplina de todo dia buscar ser uma melhor pessoa, buscar uma saúde física por meio de atividade física, por meio de cuidados com a saúde, que é a primeira coisa que a gente tem que ter. A vida é a coisa mais importante que você tem, a sua saúde. E a saúde mental, que nós somos integrados, uma coisa só, mente e corpo. Então, se você não cuidar disso, você com certeza vai ter problemas e na sua profissão ou na sua vida pessoal você vai ter problemas. Isso aí é mais do que provado, né? Então, é fundamental a gente ter um preparo de vida para poder lidar com o dia a dia. Com certeza. Esse livro também mudou a minha vida. A gente gosta de trocar livros, de ler. Então, o essencialismo... Eu sempre fui, desde criança, eu te falo isso, muito organizada com o meu tempo, muito disciplinada. Meus pais brincam que provavelmente eu serviria o exército, porque eu sou realmente muito... Eu exijo muito de mim,
nesses processos. Então, se eu tenho que acordar tal hora, eu estou prontinha, levantada. E eu calculo na minha mente o tempo que eu tenho para cada atividade. Eu não gosto, eu tenho essa dificuldade de relaxar. Eu gosto de estar sempre tendo a impressão que eu estou sendo produtiva, que eu estou produzindo a todo momento. Mas é necessário também essa pausa. A gente precisa fazer para realmente recarregar as energias. Excelente. É isso daí. Então vamos fazer agora, para a gente finalizar, o famoso bate-bola, jogo rápido. Né? A la Marília Gabriela, né? Então vamos fazer esse a la Maria Gabriela, esse bate-bola, que eu acho fantástico, né? Porque a pessoa fala aquilo que vem na cabeça, né? Então não dá tempo de pensar, então ela tem que falar realmente aquilo que ela tem cristalizado, né? Como conhecimento. Então, tá pronta? Vamos começar? Acho que sim, vamos. Tá ótimo. Então, vamos começar, então. Eu vou fazer a pergunta, você responde com uma palavra ou poucas palavras, tá? E o mais rápido possível para ter essa emoção da gente saber o que vem do interior dela. Então, vamos lá. Vamos finalizar. Me fala, então, primeira pergunta, me fala um livro que você indica. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Um país. Itália. Uma comida ou uma bebida que é a preferida? Comida da minha avó. Um bom vinho com você. Respondeu bem essa aí. Uma frase de efeito. Insanidade é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Einstein. Profunda essa aí, hein? Um hobby. Viagens e música. Excelente. Um herói ou uma heroína? Ou herói e heroína, pode falar dois também. Meus pais. Realmente muita gratidão. E, finalizando, técnica fui ou fute? Obviamente fui. Então é isso. Vamos agradecer então o pessoal que assistiu a gente aqui no YouTube ou no Instagram. Foi um prazer estar com vocês discutindo esses temas de transplante capilar, saúde, empreendedorismo de uma forma geral aqui. Espero que tenhamos ajudado você a tirar dúvidas, a aprofundar sobre o assunto. Hoje falamos de transplante capilar, falamos de empreendedorismo, falamos de mercado médico, de equipes, né? Falamos de como começar uma carreira. Então, você que está chegando agora aí no final ou adiantou o vídeo aí para ver o que tinha, você vai ver tudo isso nesse compilado. Então, sugiro que você veja com calma e até veja várias vezes para você até se inspirar e ter como exemplo para o dia a dia, né? E encerrando, então, quer deixar alguma frase para o pessoal? Quer uma mensagem ou uma despedida para quem assistiu a gente? Para você, colega médico ou não médico que está começando, que está iniciando uma carreira, comece o quanto antes e saia da sua zona de conforto. Fora dela que vão acontecer as melhores oportunidades. Muito obrigada, um prazer estar aqui com você. E até a próxima, quem sabe. É isso aí. Então, finalizando com uma frase que ela utilizou, né? Então, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, deu para ver que ela fez coisas diferentes, ela assumiu riscos, ela quis inovar, e aí os resultados diferentes vêm. Então, se você quer sair de onde está, se você quer ter um consultório de sucesso, ou até dentro da sua profissão um sucesso maior, faça coisas diferentes, saia da média. A gente odeia a média. Você vai ser criticado. Sempre. Muito, mas saia da média. Exatamente. Saia da média que o resultado vem. Assuma riscos. É desconfortável, as pessoas vão criticar. Às vezes, seus melhores amigos e até parentes vão te criticar por ser diferente, mas é aí que você cresce, é aí que você se destaca. Não adianta você esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. Você vai ter os resultados que todo mundo tem. Então, seja diferente, inove e tenha coragem de assumir o que você se propõe a fazer. Certinho? Muito obrigado. Esse foi o episódio número 1 do Consultório de Ideias com a doutora Thalita Carlesso e nos vemos em breve, então, no próximo episódio. Um abraço.